Olá, segundo ano, tudo bem? Saudade de vocês, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, né? Tá passando, vai passar, vai dar tudo certo. E como a gente não pode deixar de dar continuidade aos nossos estudos, hoje eu venho aqui conversar com vocês a respeito do capítulo 6 do seu livro, que é Carta Argumentativa. Tá? A gente já vem conversando sobre a argumentação há algum tempo. A gente sabe que quando a gente argumenta, porque a gente quer tentar convencer alguém do nosso posicionamento. E a carta argumentativa é a mistura da carta com essa persuasão. Tá? A gente vai ver agora aqui tintim por tintim. Quero lembrar vocês que qualquer dúvida após esse vídeo, entra lá no Google Classroom, envia a mensagem, que a professora vai responder, tá? Não é para ficar com vergonha e não é para ficar com dúvida, não é momento disso, ok? Vamos lá. Carta argumentativa, tá lá no capítulo 6 do seu livro, beleza? O que é uma carta argumentativa? A carta argumentativa é um tipo de texto que tem como objetivo principal persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor a fazer determinada coisa, a tomar determinada atitude diante de uma situação, tá? Nesse sentido, a argumentação é a sua principal arma de convencimento. Não adianta eu chegar e tentar convencer alguém de forma simples, de forma vaga, porque não vai convencer. Por exemplo, fulano de tal, eu quero que você compre essa blusa verde. Mas por que você quer que eu compre essa blusa verde? Porque eu gosto. Isso não vai convencer, tá? Não é argumento. Para você convencer alguém, você tem que usar argumentos fortes, tá? De forma que o emissor, o escritor, ou seja, a pessoa que está redigindo a carta, através do seu ponto de vista, tenta convencer o receptor, ou seja, o leitor, sobre determinado assunto. Então, lembre-se que toda vez que você for argumentar, você tem que argumentar de maneira que você pense, bom, se fosse ao contrário, eu iria me convencer? É assim que você tem que pensar, beleza? Vamos lá, continuando. Trata-se, portanto, de um texto dissertativo argumentativo, que possui peculiaridades em sua produção, posto que apresenta receptor ou receptores, ou seja, uma ou mais pessoas podem ler a carta, e são pessoas específicas. Você vai escrever aquela carta destinada a alguém específico ou a pessoas específicas, tá? Para a qual se dirige. Assim, vale frisar que a principal característica do gênero textual carta é justamente a existência de um emissor e de um receptor. Quando eu escrevo uma carta, eu sou a emissora e eu estou com a intenção de que alguém receba essa carta, beleza? Esse alguém vai ser o receptor, o remetente e o destinatário. A linguagem utilizada pode ser formal ou informal. Isso vai depender qual é a situação, tá? Se eu quero convencer a uma empresa a estornar um valor de uma compra de um produto que veio com defeito, eu preciso convencê-la disso. Então, eu vou ter que usar uma linguagem mais formalizada, linguagem padrão. Agora, se eu estou escrevendo uma carta para um amigo meu que mora em outro lugar, pedindo para ele vir passar as férias aqui, eu vou tentar convencê-lo de várias maneiras, eu já posso usar uma linguagem mais despojada, né? Não com tantas formalidades assim. Lembrando que quando a gente não coloca tanta formalidade, não significa que você vai escrever errado, tá? A gente só não vai se prender muito às normas padrão, tá? Características. Quais são as características de uma carta argumentativa? A persuasão e a argumentação, como eu já havia falado, é você convencer e usar meios, usar argumentos para convencer. Linguagem clara e objetiva, não adianta você ficar escrevendo difícil, você tem que ir direto ao ponto, mostrar para que veio, tá? Geralmente ela é escrita em primeira pessoa, porque se você é o que está acontecendo com você, aquela situação, você vai escrever na primeira pessoa, porque é algo que está acontecendo com o emissor, com o remetente. Presença de destinatário e remetente.
Uso de pronomes de tratamento, aí pode ser o você, senhor, excelência, vamos um outro aqui que eu tinha guardado para vocês, magnificência, ou seja, vários pronomes de tratamento. E a assinatura do escritor, do emissor, lá no final vai poder assinar, beleza? Vamos lá. Como a carta é estruturada, né? Como é que eu começo a escrever uma carta? É só você lembrar quando você escrevia a cartinha lá para sua amiguinha lá na infância. Só vamos acrescentar algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro, você tem que colocar sempre o local e a data, tá? Primeiramente surge o nome da cidade, que é o local em que se encontra o emissor, e a data que está sendo produzida. Essa parte também é chamada de cabeçalho. Embaixo, logo abaixo, terá o nome do receptor e a saudação inicial. Elas podem estar, elas aparecem muitas vezes juntas, tá? Numa linha só. Logo abaixo da data e do local, deverá surgir o nome da pessoa ou do órgão a quem se destina. Se você vai escrever para alguém, vai aparecer o nome da pessoa. Se você vai escrever para uma empresa, né, você vai botar o nome da empresa. Junto com a saudação inicial. E isso vai depender da formalidade que a gente vai utilizar. Por exemplo, se você quer falar com uma pessoa de um alto nível, você pode usar excelentíssimo, aí vai colocar o nome da pessoa. Ou o próprio prezado, né? Isso a gente dá o nome de vocativo, tá? Prezada senhora Bárbara, por exemplo. Excelentíssimo João, exemplo, tá? Na introdução, o assunto a ser abordado durante todo o texto deverá ser apresentado na sua introdução, ou seja, o tema principal da carta. Você vai, logo no início da carta, dizer por que você está escrevendo aquela carta, qual vai ser a sua reivindicação ali, podemos dizer, né? Qual é o seu motivo, se for para você ter o estorno do valor, como eu havia falado, se for para enviar um produto antes do prazo, se for para convencer seu amigo a vir passar as férias, você vai apresentar isso logo no início, logo na introdução. Depois eu terei os desenvolvimentos, tá? Que gira também em torno de 2 desenvolvimentos. Já que se trata de um texto argumentativo, nesse momento a argumentação e os pontos de vista deverão ser explorados de forma a convencer o leitor. Ali você vai dar o seu ponto de vista e você vai explicar, você vai argumentar por que você tem aquele ponto de vista. Ou seja, vai ser nesse momento do desenvolvimento que você vai tentar convencer o leitor a fazer isso aqui que você apresentou na introdução. Beleza? E a conclusão, que é a parte final do texto, que apresenta o arremate das ideias expostas na introdução e no desenvolvimento. Ou seja, em outras palavras, é a parte da síntese das ideias que aparecem uma proposta, uma recomendação ou uma sugestão. O que é isso? Lá na conclusão, você vai retomar aquilo que você mencionou nos outros parágrafos, dando uma sugestão do que pode ser feito, tá? É como se você estivesse demonstrando lá para o seu receptor, né, para o destinatário, a sua preocupação e que você quer resolver aquela situação e você sugestiona. Isso vai aparecer na sua conclusão, tá? Depois tem a despedida, que é a saudação, que colocará o fim no seu texto. Por exemplo, eu posso colocar atenciosamente, isso se for formal, né? Agora, se for de maneira informal, você pode botar beijos, abraços, tô com saudade, tá? E o nome do emissor, da pessoa que escreveu a carta, lá no final da carta aparece o nome e a assinatura de quem a produziu. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A gente não vai ler a carta toda não, mas só pra gente ver, ó. O local e a data, tá vendo? Aqui embaixo vem a saudação inicial e o nome, que aqui, ó, saudação inicial e o nome da empresa. Logo no início, eu já vou saber sobre o que está se tratando essa minha carta. Ó, gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolate no ano passado para dar de presente aos meus familiares no ano novo e tive uma grande desilusão.
fora a vergonha que tive de passar. Eu já sei que se trata de algo que aconteceu com a caixa de chocolates que a pessoa daria de presente. E aí, no decorrer da caixa, ele vai contando o que aconteceu. As 5 caixas compradas no estabelecimento na Flora do Brasil estava fora do prazo de validade. Além disso, os chocolates estavam esbranquiçados, sem sabor, que costuma ter. Aí aqui vem dizendo, vem falando. Lá no final, tá aqui. No entanto, gostaria de informar que se não for retribuída de maneira que deveria, irei entrar em contato com o PROCON e ver os procedimentos legais para a punição da empresa. Afinal, o consumidor tem direito de reivindicar seus direitos, a empresa, por sua vez, de oferecer os melhores produtos a seus clientes. Ou seja, aqui ele vai dizer o que ele vai fazer caso o problema não se resolva, tá? Depois vem a despedida, tá? E o nome da pessoa, que aqui no caso foi Joana Pires. Beleza? Essa é a estrutura de uma carta dissertativa argumentativa. E vocês vão produzir uma lá nas atividades do seu livro, tá? Qualquer dúvida, só me chamar, só mandar mensagem, porque eu recebo na hora e eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o capítulo 8.